Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira. Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ao vivo. Seguimos com a nossa programação nesta quarta-feira, dia 6 de maio. E o nosso assunto agora é o mercado de soja. Mas a gente não vai falar do mercado hoje, a gente vai fazer um retrato do mercado, do que tivemos para essa safra 2019-20, o que estamos tendo e quais são as perspectivas aí para a nova temporada. Lembrando que os Estados Unidos já estão plantando a sua safra 2020-21 e o Brasil já tem um percentual considerável de vendas de soja comprometida dessa sua próxima temporada. E isso também vai ser discutido aqui com o Lione Severo, diretor do Simconsult, um dos maiores especialistas em mercado de soja deste país, para a gente entender justamente esse retrato e o que a gente pode esperar, o que o produtor vai ter que fazer diante do cenário atual, que é completamente diferente de qualquer outro ano que a gente já viu. Não é isso, Liones? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Carla, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade e vamos ver então o que vai nos acontecer. É isso mesmo. Mas, Leones, para a gente entender o que vai acontecer, é bom a gente entender o que já aconteceu, né? Se a gente olhar um pouquinho para a safra mundial, fazer uma olhada bem detalhada no retrovisor, a gente vai entender como a gente chegou até aqui, não é isso? Eu acho que sim, cara. Devemos fazer esse alinhamento, sim. Tá, então vamos entender, Leones, como é que foi a nossa safra mundial? A gente teve problemas sérios nos Estados Unidos. Depois aqui a gente teve alguns problemas que não eram esperados também para a nossa safra. Como é que o senhor definiria e resumiria essa safra mundial 2019 e 20? Bom, esse ano foi um ano bastante difícil, né? Os Estados Unidos perdeu cerca de 25 milhões de toneladas, agora o Rio Grande do Sul perde mais de 10 milhões de toneladas. Isso é a maior perda de uma safra mundial em todos os tempos, tanto em números absolutos como relativos, né? O número do SDA de produção é 341 milhões de toneladas, mas aí ele inclui 18 milhões de toneladas da China, que esses 18 milhões de toneladas da China não existem, porque é consumo humano, não é? Essa soja tem um contrato diferenciado na Bolsa de Dalian, é o contrato número 1, e ele vale 60, a última vez que eu vi estava 63 acima da soja comercial importada, Sim. não é? Então, essas 18 milhões tem que deduzir da safra mundial. E se a gente considerar um pouco de perda também aqui no Rio Grande, eu diria que a safra mundial hoje, ao invés de 341, é 320 milhões de toneladas. Então já há uma diferença bastante acentuada, não é, do que se comenta. Depois vamos para os estoques mundiais, né? Segundo o USDA, o estoque mundial é 102 milhões. Terminaremos esse ano com 102 milhões de toneladas. Mas nesses 102 milhões de toneladas estão incluídos 33 milhões de toneladas do Brasil, 28 da Argentina e 22 da China. Quer dizer, esses estoques não existem, né? A gente não pode conceber que o Brasil vai terminar esse ano com 33 milhões de toneladas, e muito menos a Argentina com 27, e ainda muito menos a China com 22 milhões de toneladas, não é? Então, isso tem que deduzir desse estoque de 102 milhões de toneladas, que dá mais ou menos 83 milhões de toneladas, e aí a gente pode depurar, então, o estoque realmente mundial, que fica ao redor de 19 milhões de toneladas, não é? Das quais 11 milhões está nos Estados Unidos. Você veja que os números são bastante diferentes do que reporta o USDA, não é? Porque a gente não tem soja sobrando no mundo, pelo contrário. Então, nós temos essa situação. Tá. Iones, quando a gente fala dos números do USDA, isso é porque eles contabilizam um ano safra diferente do nosso, né? E quando a gente olhar para a oferta real ou para os estoques reais, a gente não vai ter esse volume disponível para negociação. É mais ou menos isso que a gente tem que entender.
Eles consideram o nosso estoque do dia 1º de outubro. Aliás, eles consideram o estoque mundial da soja dia 1º de outubro. Mas dia 1º de outubro, talvez a gente nem tenha nem 33 milhões de toneladas, porque aí precisamos esmagar outubro, novembro, dezembro e janeiro, até a entrada da safra nova. São 4 meses de consumo, de utilização. A Argentina é pior ainda, porque a safra argentina entra em março, então tem que ser outubro até março, não é? São 5 meses. Então tem essa diferença que o pessoal todo reporta como grandes estoques no mundo, isso deprime os preços, não é? Desfavorece muito o setor agrícola brasileiro, principalmente a soja, na sua composição de preços. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque o Brasil hoje é protagonista, o Brasil manda no mercado mundial da soja e nós temos que tomar essa atitude de ter nossa cultura e nossos números. Bom, Leones, e se a gente olhar, portanto, a gente tem uma safra mundial, que é a maior perda em números absolutos, como o senhor falou, os estoques bastante ajustados e uma demanda que, ao mesmo tempo, ao contrário de outros setores que a gente vê sofrer com o coronavírus, uma demanda extremamente forte, extremamente consistente, não? Nós temos o privilégio de ter a China como o maior demandante, não é? A China vai importar 96 milhões de toneladas, pelo menos, não é? Que eu já falei na outra entrevista com você, e tem mais, talvez 10 milhões de toneladas dos Estados Unidos para a formação de estoques. Nós temos que entender que a China, esse ano passado, ela teve um desgaste muito forte nos estoques, tanto de carnes como de grãos, não é? Porque agora vamos dizer assim, com a retomada da produção de suínos, né, e frangos, que hoje se tornou o segundo maior produtor do mundo, mas o suíno hoje eles estão aumentando o peso de abate e isso demanda muito mais farelo, não é? Então essa conta que não se faz. Se aumenta 30% no peso de abate do rebanho, é a mesma coisa que recolocar um rebanho de 30% a mais. Então essa produção a produção de carnes fica bem acomodada, mas vão precisar certamente importar muito mais carnes. Leones, como é que está a situação da suinocultura chinesa nesse momento? Tinha uma projeção de que haveria uma recomposição bastante agressiva dos plantéis esse ano. Essa questão do coronavírus pesou sobre isso, limitou esse potencial, ou realmente há uma recomposição consistente dos plantéis chineses agora? Não, há uma recomposição muito forte, não é? A gente tem que pensar que as famílias chinesas detinham um estoque até o ano passado, porque a cada final de ano uma família chinesa guarda um suíno no freezer, né? Porque eles sempre têm medo de acontecer novamente a fome que passaram nos 3 anos amargos de 58 e 61. Então a estimativa que se tinha é que os chineses, as famílias chinesas tinham estoque de 420 milhões de carcaças. E esse estoque, naturalmente, foi consumido agora com esse problema da peste suína, não é? Então, nós temos que reparar que o esforço será muito maior agora na reposição desses estoques, até porque foi proibido também os mercados, foram alijados, banidos os mercados de aves vivas, não é? E animais exóticos, inclusive cão, cachorro, né? E gato também comiam, não é? Então, aumentou muito a demanda por farelo de soja, porque agora eles estão produzindo, nem mesmo suíno de quintal hoje é permitido, nem galinha caipira. Então, hoje nós estamos revendo, não é? Eu vi um analista do dia falar que os chineses não vão, os rebanhos chineses não vão comer mais lixo. Eles nunca comeram lixo. Nos últimos 20 anos, nunca tinham, porque tem na China, naturalmente, com a população que tem, eles têm muito cuidado com a segurança alimentar. Quer dizer, então, aqui no Brasil, eles falam algumas coisas que realmente não fazem nenhum sentido. Mas realmente vai continuar a importação de carne muito forte. A China é um dos consumidores mais menores de carnes no mundo, né? Ainda tem que acrescentar muito na sua dieta. Então, nós temos essa vantagem, né? O pessoal não sabe muito bem essa conversão que houve nos hábitos alimentares dos asiáticos, mas foi a Copa do Mundo de 2002, não é? E as Olimpíadas de 2008 que trouxeram essa conversão, porque os asiáticos fizeram dietas alimentares ocidentais e passaram, naturalmente, a consumir. Depois que comeram carne, não querem parar mais. Então, é isso que aconteceu. Então, a gente pode ter boas expectativas. Se a gente produzir mais soja, vamos exportar mais soja. O Brasil hoje
está muito bem de demanda, tanto é que nesse mês de abril, né, o Brasil não só exportou soja para a China e para mais de 24 países, né? O Brasil hoje conquistou até mercados tradicionais dos Estados Unidos. Por quê? Bom, Leone, se a gente fala que há essa recomposição e esse novo momento, isso se traduz instantaneamente em uma maior demanda por soja, portanto, também como matéria-prima para ser processada e virar alimento para esses animais. E principalmente milho, né? Porque a China tem 56 milhões de toneladas de estoque de milho, que é muito baixo. É o quarto ano que eles têm déficit de produção, né? Ainda desse 56 ainda tem que consumir mais 11 para esse ano, até a entrada da safra nova, lá em setembro, outubro, não é? Então eles vão ter que importar milho também, que é o estoque mais baixo de praticamente de 20 anos, não é? No milho. Então o consumo de milho também acelerou e isso mostra também a recuperação dos rebanhos, né? Agora, compondo assim a safra mundial, né? Eu te falei em estoques, que é 19 milhões de toneladas. Sim. Mas num outro cálculo a gente pode ver isso melhor, né? Vamos dizer assim, vou medir o esmagamento, o processamento da soja, né? Os Estados Unidos processam 58 milhões de toneladas, a Argentina 42 e o Brasil 40, vamos colocar, são 140 milhões de toneladas processadas, não é? Bom, a exportação 160 milhões de toneladas. Então, 140 mais 160 são 300 milhões de toneladas de consumo apurado. E se nós considerarmos que a safra é 320, então fecha o número que eu falei de 19 milhões de toneladas. Então fecha, para você ver que no mundo não tem estoque, não é? Então a soja, tudo que se produz se consome. Teve esse problema da guerra comercial Estados Unidos e China, que não, todos falam que foi a China que desafiou os Estados Unidos, mas foi o contrário. Os Estados Unidos desafiou a China porque tinha um déficit comercial muito forte, que continua tendo, apesar de ter rompido com a China. O déficit americano no ano passado foi 383 bilhões de dólares, muito parecido com quando estava com a China, que ele, na verdade, tinha déficit comercial com a China há 35 anos. Isso não se pode mudar de uma hora para outra, né? Então, você vê que nós temos essa situação, tirar fora a produção chinesa, o estoque chinês que não existe, depurar esses números, vamos ver que nós não temos mais de 20 milhões de toneladas de estoque de soja mundial. Esse é o número real, é o número verdadeiro, dá para checar de todos os lados, não é? A conta é simples, né, Leones? Conta simples. Conta simples. Não, eu queria falar que, quando eu falei do contrato número 1 da soja consumo humano da China, essa soja, eu fiz o cálculo, está na equivalência de 17,5 dólares por bushel, na equivalência Chicago, enquanto a soja comercial importada chega lá ao redor de 12 dólares. Então, aí se vê, ninguém vai processar uma soja que custa pelo menos 60% a mais do que a soja comercial. Esses são pontos, né, que a gente tem que relevar e mostrar aqui no Brasil, porque nós precisamos educar bem nossos jovens, não é? Nós somos um país de grande futuro. Essa guerra comercial, ela trouxe um grande benefício para o Brasil. Foi reconhecer que o Brasil realmente é o celeiro do mundo, não é? Então, se precipitou. A gente tinha um futuro que seria o celeiro do mundo e infelizmente, com essa guerra comercial, nós fomos reconhecidos, né? E realmente somos esse celeiro que a gente falava que seria no futuro. Então, essa é uma grande vantagem. Leones, enquanto a gente está conversando, as pessoas, é claro, né, estão te mandando perguntas. E o Rodrigo Bergamini, ele já traz uma pergunta que era já o meu próximo gancho para você. Ele diz o seguinte, Leones, mantendo a demanda da China, como fica o mercado interno por o quarto trimestre? Vamos ter grão para moagem no mercado interno? Era justamente esse ponto que eu queria debater com o senhor. Temos, então, todo esse cenário internacional que o senhor colocou. E mais um mercado interno que precisa produzir essa carne para exportar para os chineses. Como é que fica a nossa demanda versus a nossa demanda interna versus a exportação ainda com bastante potencial? A situação é grave, porque o Rio Grande do Sul teve uma queda, vamos dizer, de 10 milhões de toneladas, acho que até um pouco mais. A soja do Rio Grande do Sul, o porto de Rio Grande, era o segundo maior porto embarcador de soja, competindo com Paranaguá.
embarcava 12, 13 milhões de toneladas de soja com exclusividade para a China. Ok. Esse ano, com as perdas, eu estou pensando da onde que será reposto essa quantidade que foi perdida da safra gaúcha, não é? Porque, naturalmente, que virá uma forte pressão para os outros estados, porque a China não vai parar de comprar, né? Então, isso aí já vai trazer um desequilíbrio muito forte, né? Provavelmente com a alta remuneração de prêmio, que inviabiliza a indústria, né? O prêmio é muito nocivo para a indústria, né? O prêmio, naturalmente, que afeta muito o cálculo, né? A margem de esmagamento. Um outro aspecto que a gente tem que falar, não é? Nós vendemos a nossa soja praticamente toda, né? Porque vendemos 85, 90, mas teve a quebra. Então, não é, a soja, nossa produção não é 120 milhões de toneladas, pode ser 115, não é? Com essas perdas, não é? Então, a gente tem que repensar nesses números todos. Então, nós tivemos, assim, uma vantagem da desvalorização cambial, que para os produtores foi uma vantagem. Se me perguntar se o produtor vendeu bem a sua soja, eu vou dizer que sim, porque ele faz o cálculo dentro da porteira. Se ele fez uma safra com dólar de R$4, né, da composição das variáveis, ele vendeu essa soja equivalente a 11,80 na base de Chicago, não é? E se ele fez essa lavoura por 4,20, com dólar 4,20, ele ainda apurou cerca de 11, da equivalência de Chicago, 11 dólares e 20 por bushel. Quer dizer, esse foi o benefício do produtor, que ele mede o seu custo-benefício dentro da porteira. Agora, eu, como negociador internacional e conhecedor do mercado internacional, do mercado de consumo, acho que nós fizemos muito mal, né? Nós temos uma situação muito dramática no Brasil, que é exatamente os financiamentos, as trocas, né? A troca é extremamente tóxica para o mercado, né? Porque essa troca vem para o mercado com preço muito baixo, né? Vou dizer, a soja está sendo negociada a 80 centavos, a soja da troca vem com 20 centavos. E não existe venda futura legítima, né? Com legitimidade de preço. Por quê? Se alguém comprar a safra do ano que vem, é porque ela é muito barata. Porque na verdade, não tem utilização e não tem nem escassez temporal, entendeu? Não vai remunerar de acordo. Então, nós temos esse problema da troca, que eu vi o Guilherme Leandro falando, mais ou menos coincidindo com o que eu penso, e é isso, nós temos esse déficit. Por exemplo, essa safra estava em andamento, a safra passada estava em andamento a 80, 90 centavos de prêmio. Entrou a safra nova, entrou lá por setembro, outubro, entrou essa safra que colhemos agora a 20, 30 centavos por bushel. O valor da soja brasileira, valor de fácil, valor real, tem um prêmio de 110, 120 acima. Nós temos a vantagem de frete de 13 dólares e 50 com relação aos Estados Unidos e 4 dólares com relação à Argentina. Então, nós temos muito benefício. Além de ter um produto melhor, né, de melhor qualidade e demandado e preferido pelo mundo inteiro, nós temos várias vantagens, que é exatamente no conteúdo de proteína e no frete mais barato que nós temos para todos os destinos da Ásia, que são os grandes consumidores, né, o eixo da Ásia. Tá. Então, pois não, por favor. Eu vou comentar o seguinte, toda a desvalorização cambial, ela traz uma reação igual e contrária com o preço de Chicago. Então, a nossa troca, quando ela vem barata, ela derruba o preço de Chicago da safra nova, derruba da safra velha e derruba o prêmio para nós. Então, nós vendemos a nossa safra com 20, 30 dólares de desconto sobre o mercado internacional, que eu não acho nada interessante, porque se nós somos únicos, né, protagonistas, todo mundo quer o nosso produto, por que nós temos que vender mais barato? Isso não é competitividade, não. O pessoal fala que o Brasil é mais competitivo. Não. Né? É a mesma coisa o camarada ter uma loja, ter um estoque de produtos de primeira linha, que só tem um concorrente, que tem um produto igual, mas de segunda linha. O concorrente está vendendo a R$20, ele comprou o estoque a 10, o concorrente está vendendo a 10. Esse cara que tem um estoque de primeira qualidade está vendendo a 15,
Não faz sentido. E depois a nossa soja é única na prateleira, né? Porque se nós não vendermos, eles vêm comprar e vêm pagar preço. Eu sempre digo, quando a oferta avança sobre o mercado, a gente perde preço. E foi o que a gente fez esse ano. E quando a gente espera que a demanda avance sobre nós, a gente ganha preço. E esse negócio de dizer que os Estados Unidos vai ganhar de nós, vai tomar nossa... isso é uma falácia. Porque nós, o Brasil, hoje, o Brasil tem uma grande competência de expedição de soja pelos portos que se construiu, principalmente Arco Norte e mais os portos do Sudeste e do Sul. O Brasil hoje compete com os Estados Unidos na capacidade de expedição de produtos granéis. Se os Estados Unidos têm uma capacidade de 16 bilhões de toneladas mensais, nós agora embarcamos quase 15. Quer dizer, por que nós temos essa vantagem na competição? Porque nós temos duas safras alternadas. Primeiro embarcamos a soja, depois embarcamos o milho. Então nós temos esse benefício da logística. Somos capazes de suprir o mundo por toda a necessidade mensal de soja demandada por mês, né? Quer dizer, o volume que o mundo consome de soja importada por mês, o Brasil sozinho é capaz de fornecer. Enquanto os Estados Unidos, que tem várias safras coincidentes, soja, milho, sorgo, arroz, né? Exporta DDG, exporta vários outros produtos agrícolas, ele não tem como competir conosco. Dizer que os Estados Unidos vai sobrar milho nos Estados Unidos, que os Estados Unidos vai tomar o nosso... mais de 60 então se compõe assim, o milho 30 do Brasil, 30 da Argentina, 30 da Ucrânia e 60 dos Estados Unidos. Está feito aí 180 milhões de toneladas. 60, tem mais, né? Mas mais ou menos o composto é esse. A composição hoje da demanda, e o Brasil com milho barato que está vendendo, pelas condições que eu já afirmei, milho de qualidade, vantagens de frete, né? Destino mais curto para a Ásia, né? A vantagem do frete está exatamente nessa, porque o navio é por dia, né? A vantagem do frete está exatamente pelo tempo de navegação oceânica. Tá. E os Estados Unidos demandam muito mais tempo porque eles estão no Golfo do México e passam pelo sul da África, como todos, né? Leones, agora sim, eu imagino que tenha muitos produtores que estão nos acompanhando para entender, porque se a gente olhar o valor da soja em dólares por tonelada, são realmente alguns dos valores mais baixos dos últimos anos, certo? Certo. Agora, se a gente traz isso em reais por saca, com um dólar a quase 5,70, e como já superou 5,70, a gente tem aqueles preços acima de R$100 nos portos, momento extremamente positivo em reais por saca. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando como isso não é vantajoso para o produtor brasileiro. Embora a gente saiba que ele tem os custos de produção dele em dólares, e isso ajuda a pressionar as cotações na Bolsa de Chicago, como é que a gente entende esse momento do produtor brasileiro que negocia a sua soja em reais por saca, Leones? Primeiro eu vou responder aquela primeira pergunta. No segundo semestre vai faltar muita soja, sim. Vai faltar muita soja e o prêmio vai subir bastante. Tá certo. Bom, o que eu posso dizer com isso é que a nossa moeda é muito fraca. Muito fraca. Ela participa na bolsa da cesta de moedas com 1%. A nossa moeda é fraca. O dólar sobe, a nossa moeda cai. O dólar cai, a nossa moeda cai. Não tem, é muito Sim. fraca. E nós temos quem entendeu o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central podia ter se inspirado, não é como eu fiz. Eu sempre apostei numa moeda acima de $5. Daí meus assinantes que podem dizer, não vendo. Porque seria muito fácil da gente perceber, por exemplo, o dólar, o real, é a moeda que está mais próximo do dólar. Onde a 5,70 ainda nós somos os maiores competidores com os demais países desenvolvidos, né? O próximo concorrente nosso é a lira turca, que está a 6,96 alguma coisa. Depois da lira turca, aí vem o yuan chinês, que está a 7,12. Depois 34, o rublo também lá embaixo, o rand da África do Sul está 19. Quer dizer, nós não seríamos os únicos de passo certo no mundo, não é? Alguma coisa ia corrigir. O outro governo se focou muito
amorteceu muito o mercado livre do dólar, houve muita intervenção. Então, desde o princípio, a gente se planejou e a nossa equipe também teve muita eficiência em projetar o dólar, que foi até 5,60 na nossa avaliação. Há uns 2 meses atrás, eu dei uma entrevista num outro canal e disse: parem de vender soja, parem de vender soja. Eu lembro muito bem, foi exatamente 2 meses atrás, dia 6 de março, que eu disse: parem de vender soja, o dólar vai para 5, mas na mesma entrevista tinha vários analistas dizendo que o dólar vinha a 4, 4,20, que o dólar não ia subir. Quer dizer, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Por isso que às vezes claro que eu tenho meus assinantes, eu tenho que respeitar, por isso que às vezes eu venho para fazer essas intervenções, porque o nosso povo precisa aprender da nossa magnitude, essa pujança. E ontem mesmo eu vi um banco falar, o Banco Itaú, que aliás, o Banco Itaú, eu que oportunizei aí deles para a China, fui até agradecido pelo Roberto Setúbal na época, que era o presidente. Aí veio um analista do Banco Itaú dizer que o produtor tem que vender soja, que está muito bom agora. O grande problema são esses financistas, né? Esse Banco Itaú, o Rabobank, começa a forçar o produtor a vender porque ele quer que o produtor venda na boca da safra para receber o seu empréstimo. Os bancos não têm para quem emprestar dinheiro, melhor aplicação é na agricultura, mas não pode pressionar seus clientes, não é? Agora eu sempre sugiro que os produtores, quando tomar agora empréstimo, que tome com prazo alongado, lá para agosto, setembro. E eles vão ter que esperar, porque eles não têm onde aplicar o dinheiro. Entendeu? Eu não sei se eu me desviei muito do assunto, mas eu quero dizer que a nossa moeda é fraca. Eu quero dizer que a nossa moeda é fraca, tem mais caminho para percorrer. É a segunda maior economia do mundo, que a China tem a relação de 7,12 por 1. E eu não acredito que o Brasil vai permanecer por aí, não. Leones, a renda do produtor, como é que ficou a renda do produtor nessa safra 2019-20 e como o senhor vê ela se desenhando diante do atual momento? O senhor acha que, apesar de todas essas condições que a gente viu e desse cenário que o senhor está me descrevendo, a renda do produtor brasileiro ficou comprometida ou foi um bom ano, em linhas gerais, para o produtor brasileiro de soja? Bom, o produtor brasileiro não vende soja abaixo de $10,50. Isso é equivalente a $10,50 por bushel. Certo. Pacífico. Aí tem a composição das variáveis, não é? E a composição das variáveis. E dentro desse cenário que eu falei, que ele plantou uma safra de R$4 por dólar e 4,20, ele naturalmente fez um resultado satisfatório que para ele ficou bom. Tá. Só que eu digo, produtor, para ele ficou bom. Naturalmente, porque ele vendeu uma soja com um preço quase $12 da equivalência por bushel na combinação das variáveis. Tá. O cálculo pode ser feito em qualquer tempo. Mas, como eu disse, no mercado internacional, porque ele faz o preço dentro da porteira, mas no mercado internacional, quem está analisando o macro como eu sei que ele vendeu mal desde a largada. Quando a soja da troca chega no mercado com preço barato, eu já sei que a troca foi ruim. Quer dizer, pode ter sido interessante individualmente para cada produtor, mas mercadologicamente, dentro do cenário de mercado, foi péssimo, entendeu? Nós vendemos a nossa soja hoje com a pior média desde 2008, dos últimos 12 anos. Pior média. Isso falando em que referência, Leones? Em dólares por tonelada? Ou em reais por saca? Não, falando em dólar por tonelada. Não, falando dos preços praticados em reais, né? Ok. Vamos dizer, a média, vamos pegar os extremos, né? Quanto é que saiu? 80 para... Nem foi 80, foi 74 para 113 hoje, não é? Então, essa média, eles começaram vendendo a 70, 80, entendeu? E hoje deixaram de ganhar, na verdade. Certo. Agora, o que vai comprometer isso no futuro? Porque eles já venderam também a safra nova. Por exemplo, esse ano nós estamos livres daquela derrota que nos oferece a troca. Né? Porque essa troca já foi feita e ela já foi para o mercado. Quer dizer, nós tivemos duas desvantagens esse ano. Tivemos as duas trocas. Quando a troca veio para o mercado com preço baixo, ela define o prêmio da soja por muito tempo. Por quê? Porque a soja está sendo negociada a 80, 90, safra em andamento, e vem a safra, a soja da troca a 20 acima. O que o consumidor diz? Bom, para um pouquinho. Eu não vou pagar 80, 90 mais pela soja brasileira, sendo que 20 acima está satisfazendo o produtor brasileiro. Quer dizer, aí cria toda esse prejuízo, não é?
Por isso que eu digo que o prêmio, que a troca é tóxica, porque ali ela define o prêmio do mercado por muito tempo, a não ser depois numa escassez como vai ter agora, que o prêmio vai disparar, não tem outra opção. Leones, também, assim, né, as minhas perguntas refletem justamente o que os produtores querem saber, né? A Beatriz, é isso mesmo, a Beatriz, não, perdão, é o e-mail. O Luiz Afonso Kumer, ele é de Selbach, no Rio Grande do Sul, ele pergunta o seguinte... Selbach. Os preços da soja podem subir mais do que já estão? E os preços futuros para o próximo ano, devemos fixar? Imagino que o senhor já tenha começado a responder isso, né, Leones? Os preços da soja vão subir mais, com certeza, certo. Por uma questão de escassez. Tem dois tipos de escassez, né? Tem a escassez técnica e a escassez soberana. A escassez soberana nós vivenciamos no milho esse ano, não é? Que a falta do produto, ela começa que quando tem uma oferta curta, começa com escassez técnica, o produtor segura por melhor preço. Depois vem a escassez soberana, aquela que não existe produto suficiente para cobrir a demanda. Então, nós vamos viver essa situação porque o Rio Grande do Sul perdeu muita soja e o nosso compromisso para exportação é bastante grande. Provavelmente vamos perder um pouco de soja do processamento, não é? Porque não tem de onde tirar, a não ser que o Brasil importe soja, mas isso é uma coisa rara, não tem cálculo para isso. Mas eu tenho assistido situações, por exemplo, que estão vendendo farelo outubro, novembro, dezembro, que isso aí vai ser um desastre. Se bem que pode trocar também de origem, né? Mas é bem complicado, sim. E a soja vai valer mais, sem dúvida vai. Né? O Brasil está numa situação terrível, né? Política, econômica, e agora a nota as agências de classificação já começaram a rebaixar a nota do Brasil. Mas fora isso, eu acho que a saúde, vamos dizer assim, do nosso negócio está em manter esses parâmetros com outras moedas, né? O real com o yuan, o real com o rand sul-africano, com o rublo, com a lira turca, que são nossos competidores dentro da mesma formatação de países em desenvolvimento. Leone, se a gente tiver que orientar o produtor nesse momento, olhando para a safra 2021, porque a gente já vendeu mais de 80% da safra 19/20, não venda soja agora, é a orientação? Bom, eu diria para não vender de jeito nenhum. Eu já disse isso há muito tempo. Não vendam, mas não adianta, todo dia tem alguém no mercado falando para vender, né? Não vendo, parece que a soja brasileira é indefinida. O produtor vendeu uma vez, não tem mais volta. É one way. Ele vendeu, perdeu ou ganhou, né? Quer dizer, só tem perdido, porque eu tenho certeza que a soja de valor presente da troca que fizeram ano passado ficou muito para trás eu digo assim, fizeram a troca. Quando chegou no valor presente, que é na colheita, na entrega, essa soja estava muito mais valorizada do que quando fizeram a troca. E a troca também estava muito melhor do que quando fizeram no passado. E a troca também, quando fizeram agora para o próximo ano, né, foi muito ruim e veio a preço muito baixo no mercado. Por que eu sei que... Eu já expliquei isso, né? Quando a soja vem para o mercado abaixo dos parâmetros internacionais, eu sei que foi uma má troca. Foi uma troca ruim, porque a troca que se faz em reais, ela não é legítima. A soja é um produto dolarizado. Tem que buscar novamente essa relação. O pessoal fala para mim, não, mas se não fosse a desvalorização cambial, nós estávamos quebrados. Não, se não fosse a desvalorização cambial, nós estávamos muito mais ricos, negociando a 12, 13, 14 dólares. Era isso que eu ia perguntar. Se a gente não tivesse essa condição do real, o senhor acha que os preços da soja na Bolsa de Chicago estariam mais altos? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Eu sou trader de mais de 50 anos. Quer dizer, trabalhei em mercado de consumo, eu conheço bem o... Não acha mais nada, né, Leones? Eu não acho. Outro dia você diz isso para o doutor parar de vender? Porque, poxa, porque eu naturalmente eu sou autoral. Eu não estou falando aqui de coisas que eu copio dos derivativos americanos, né? A nossa cultura toda está muito vinculada ao mercado de Chicago, mercado de derivativos. Eles não representam absolutamente nada, né? Eles não contam nada de mercado, eles não conhecem o mercado físico, não conhecem o mercado de consumo, eles só sabem a leitura dos derivativos. E isso tem nos prejudicado muito. A gente tem que ter palestras. Eu estou vendo aí umas lives aí que... que me disponibilizou, assim, que me
me deu, me ofereceu assim uma vontade grande de te dar essa entrevista, porque eu fico com muita, até revolta, porque eu fui o camarada que abriu as portas da soja brasileira no mundo, né? Principalmente na China. E eu fico muito revoltado quando vem um banco desse e diz para vender. O que eles estão ensinando para os nossos jovens? Estão ensinando o quê? Né? Então, a minha disposição de fazer essa entrevista é essa. Claro. É mostrar que o mundo é diferente disso. Que nós somos muito grandes, somos muito pujantes, a nossa agricultura tem várias vantagens, vários benefícios e vale muito mais do que a gente está fazendo. Leones, que cenário que o produtor tem que esperar para voltar a comercializar, portanto? Que variáveis ele tem que combinar e olhar para o mercado e dizer, é minha hora de vender? O que vai sinalizar isso para ele? Bom, agora, como a gente está livre da troca, né, de 2021, que praticamente já foi feito, tá. O prêmio que ganhar esse ano agora para o restante da safra vai ser... E o senhor fala isso, desculpe esse parênteses, mas o senhor fala isso pelo percentual que a gente tem comprometido da safra 21. É. Certo. Já ficou muito pouco, né? O cara diz, mas eu tenho que fazer a troca, por isso eu tenho que vender... Faz a troca com 30%, 40% da soja, mas não com 80%, né? Tá. Então, agora nós estamos livres desse problema da troca 2021, porque ela já foi feita, ela já prejudicou o mercado em todos os aspectos. Então, agora nós vamos para uma realidade que é ou Chicago sobe ou o prêmio sobe. E aí, então, nós vamos ter esse corredor de prêmio até estendido até o ano que vem. Prêmio certo. bom. Tá. Leones, pergunta para o senhor. Qual a tendência para o clima nos Estados Unidos para essa safra? Essa pergunta parte da Ana Creonte Erivelto, de Iraí, Minas Gerais. A gente viu um arranque muito bom do início do plantio, né? O início do plantio teve, na verdade, um arranque bastante considerável. Temos bons índices de plantio já concluídos aí até o último domingo. Temos esses relatórios semanais mostrando essas boas condições. O senhor acredita, diante do que o senhor analisa, das previsões, dos mapas que a gente tem analisado, temos boas condições para concluir a safra americana, ou pelo menos para essa primeira fase do desenvolvimento? A gente tirar um pouco os americanos de foco, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que eles estão lá, vão receber agora geadas e neve, todo o território, quase todo o território do meio leste para, do meio oeste para o leste, tirando as zonas desérticas ali, toda a área agrícola americana está recebendo neve, frios intensos, né? Então, muito desse milho que eles plantaram pode ser queimado, pode ser que tenha que replantar. Então, eu não vou dizer que foi um start bom, né? Porque eles dizem, para eles, aqui sempre diz a mesma coisa, que está tudo bem, que vai ser muito bom. Outra coisa que se diz é que vai ter muita chuva, mas chuva, rain makes grain, né? Para eles, né? Chuva faz grão, então não se pode considerar isso. Mas, independente de qualquer coisa, nós temos que tirar de foco esse falso perigo que nos vendem, que os americanos são portentosos e que são grandes e que vão nos vencer. Nós vencemos. Nós venceremos. Então, isso é uma questão. A outra questão é aquilo que eu já falei da logística, que nós temos uma melhor logística hoje, expedição. Nós temos absolutamente tudo para fazer um bom negócio, para ser o melhor do mundo. Inclusive, nós temos essa pergunta também, Leones, do João Carlos Pessato, de Maracaju, Mato Grosso do Sul. A logística para atender esse mercado está ok? Por enquanto, sim, né, Leones? Tanto os nossos portos aqui, quanto os portos chineses, os portos asiáticos, de uma forma geral, estão recebendo o nosso produto normalmente, não é isso? Nossos portos aqui são maravilhosos, nossa capacidade de expedição aqui já se igualou aos americanos. Isso que eu tenho falado, esse negócio de gargalo que o Brasil tem uma deficiência logística interna. Mesmo assim, caminhão nosso, que anda 60% do PIB anda de caminhão, é capaz de superar as barcaças e as ferrovias americanas. Quer dizer, lembra que eles têm inverno, também tem um período muito ruim, né? E isso atrapalha bastante eles. Mas nós não temos esse problema. Nós somos o Brasil, esse país tropical maravilhoso que faz até 3 safras por ano, exceto o Rio Grande do Sul, coitado, que só faz 2 e olha lá. Mas no Brasil é isso, essa potência. Então, quando chama alguém para falar alguma coisa que realmente nós somos. E os portos chineses é incontestável a grandeza.
certa ocasião, eu ouvi dizer que não tinha armazenagem nos portos chineses. É de brincadeira isso. Tem coisas que eu já até me resignei, né? Porque eu vejo o nosso maior comprador, que é a China, que eu trabalhei lá, eu sei como eles não são belicosos, não atacam ninguém, não falam mal de ninguém, fala mal de alguém para o chinês e ele não te perdoa jamais. Então, as mentiras que estão fazendo aqui, os fakes que estão fazendo, isso é para prejudicar essas relações. Porque eles sabem que... Eu já passei por muitos domínios no mundo, no setor agrícola, né? Já passei por domínio italiano, já passei por domínio suíço, já passei por domínio alemão. Agora o americano está perdendo o domínio, eu sinto muito, isso acontece em todos os tempos, nada é eterno. E agora eles vêm bombardear o Brasil querendo instigar, né? Instigar nossas relações, mas isso não vai acontecer. O Brasil tem que também demitir esse ministro de Relações Exteriores e o líder de educação para ficar melhor. Verdade. Leones, olhando para a demanda efetiva para a safra que vem, porque a gente tem bastante perguntas aqui sobre a demanda. Inclusive o João Batista está acompanhando a nossa entrevista e pergunta o seguinte: o senhor conta com a demanda forte da China após o coronavírus? Ela virá com mais apetite ainda? O mesmo pergunta o Neto de Goiânia: como está a previsão da demanda da soja pela China? Perspectiva de compras agressivas? Bom, o senhor falou que tem a projeção de que esse ano se finalize com importações de 96 milhões de toneladas, na sua perspectiva. Para 2021, como é que o senhor nos sinaliza a demanda chinesa? Acima de 106, 107 milhões de toneladas. Mas deixa eu falar uma coisa. Não existe nenhum problema se o Brasil produzir mais, vai ter comprador para a soja. Não é? Acontece que eu estava na China em 2003, 2004, 2002, 2003 foi quando erradicou a SARS e surgiu a gripe aviária. E a gente teve muitas reuniões sobre isso, não é? E o que se deduziu dali é que haveria um impulso de consumo muito expandido e que não teria como controlar. Por quê? Porque a carne se tornou barata, né? Não é o caso agora, se tornou barata, mas havia uma necessidade muito forte de recuperar os alimentos. Agora a gente tem casa e tem vontade de sair, né? E lá eles têm vontade de comer. O chinês é o segundo povo maior consumidor de alimento per capita dia, com 2.100 quilos, né? Primeiro o americano com 2.900. Então lá eles têm essa ânsia por comida, porque ele está ainda muito gravado na memória deles a fome que passaram, onde morreram 45 milhões de chineses, né? Um grande salto adiante, que foi 3 anos amargos, 58 e 61. Então, quando você vê um açougue chinês, você vê os velhos desesperados, querendo tomar a frente dos mais jovens, porque eles querem comprar aquela carne, porque eles têm medo que vai faltar, entendeu? Então, pode produzir, o Brasil pode produzir, não tenha medo dos Estados Unidos. Aliás, esse acordo, a China está cumprindo, está comprando muito produto americano, sorgo, trigo, carne, muita carne. Mas é que esse acordo, todo mundo fala, será que a China vai cumprir esse acordo? A China com certeza vai, se os Estados Unidos puder atender. Mas os Estados Unidos não tem como atender esse acordo. Ele não tem nem porto, não tem logística e não tem produção para atender o que eles venderam para a China nesse acordo. Então, será que o chinês vai cumprir? O chinês sempre cumpre o que promete, sempre. Entendeu? Quem não cumpre, quem diz que não cumpre, são os outros que fazem essa intriga. Mas o chinês sempre cumpre, sim. Né? E o chinês não é comunista, é socialista, capitalista. Quer dizer, a gente tem que estar repetindo isso. Mas é expandido, sim, o consumo vai detonar. Eu me lembro naquele ano que a China estava crescendo 10,2% e o governo não tinha como controlar o consumo, né? E a comida ficou impressionante, a voracidade que eles têm pelo alimento, né? Principalmente a proteína, né? E a proteína é muito apreciada por todos os asiáticos, não é só a China. Então, nós temos um futuro muito bom, sim. Podemos aumentar a nossa produção, que nós vamos ter comprador. E é um respeito pelo alimento mesmo, né, Leones? Diferente de outras
outras nações onde não passaram drásticas épocas de fome, como o senhor citou, 58, 61, mas a gente sabe que a segurança alimentar é uma questão de honra para os chineses, uma questão de primeira importância, né? Né? Realmente uma outra relação com a comida, né, Leones? A questão é que eles viveram muito tempo do carboidrato, né? De insetos têm 75% de proteína, mas não são absorvidos pelo metabolismo humano. Certo. Então, eles eram muito fracos. Então, eles dão muito valor assim, para a pele, dão muito valor para a proteína. Tudo bem que eles tomam... Desculpe. Eles tomam água quente, porque é para não gastar energia. O arroz dele é glutinoso para não gastar energia. Tudo é voltado para se manter saudável. Né? Come muito alho, muito amendoim. Né? Então, eles têm uma dieta. O asiático todo ele é muito cuidadoso com a saúde. Né? Certo. Leones, uma pergunta bastante interessante do seu Erivelto também, novamente de Iraí, lá no estado de Minas. Qual a capacidade de armazenamento dos chineses em meses de consumo? A gente consegue metrificar isso, Leones? Se eles produzem 700 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas por ano, é o maior produtor do mundo, eles têm capacidade para isso tudo. Tá. Eles têm, e depois nos portos chineses, eles têm alguns portos, eles têm uns estrados onde eles cobrem por lona, porque lá a umidade relativa do ar é muito baixa também, né? E chove na China 600 milímetros por ano, só que o lençol freático é bem na superfície. Então chove num lugar ali, o camarada junta água num poço e depois vai lá e molha a lavoura. E uma coisa também que eu tenho que reparar, assim, dizer que muita gente acha que o chinês vem comprar terra no Brasil. Não existe isso. O governo chinês tem reciprocidade, lá ele não permite, não vai fazer isso aqui, não vai permitir. Alguns que se atreveram não foram adiante. Mas outra coisa, o chinês, você fala com 100 chineses lá, pergunta, ele sabe que você é brasileiro, todos eles perguntam se tem terra para vender no Brasil. Aí você pergunta, sim, mas quanta terra você quer comprar? Ele diz, eu consigo 2 hectares? Eu consigo 2 hectares? Você vê que é uma falácia. Outra coisa, nossos produtores brasileiros são os melhores produtores do mundo, reconhecidos pela OCDE, e são os únicos produtores do mundo que sabem produzir em escala. Aí que está o X da questão, hein, Leones? Aí que toda a nossa conversa, e essa questão de como a comercialização acontece, isso tudo se volta para essa questão, na minha opinião, é um ponto nevrálgico aí. O produtor brasileiro é o único que sabe produzir em escala. É verdade. Devia reconhecer essa grandeza e valorizar mais seu produto, que é seu patrimônio. Não, inclusive, como eu falei pro senhor, o João Batista está acompanhando a nossa entrevista e mandou aqui a mensagem para mim, Dê meus parabéns ao Leones pelo seu posicionamento político. O Leones é um patriota. Sou mesmo, e eu tô aqui por uma dessas razões, né? Porque eu já te disse que eu tô meio resignado, tô atendendo só meus assinantes, mas eu tô aqui por essa razão, para ver se eu posso contribuir com esse meu país. Leones, que bom! Eu me sinto privilegiada. Agora, a gente falou bastante sobre a soja, entendemos o recado, portanto, e principalmente essas 2 mensagens para mim são as mais importantes. O mundo não tem estoque de soja, certo, Leones? Certo. E número 2, se o Brasil produzir mais, vai vender mais. Não tenham medo e não precisa se apressar para vender. Ok. Se você não vender, ele vem buscar. Os navios todos estarão aqui no Southbound. Quer dizer, o Brasil tem o maior... essa relação de logística que poucos entendem, mas se a gente não vender, depois os Estados Unidos vendem e os navios vão para lá. Não, aqui a maior concentração de navio, quando chega janeiro, você vai ver nos portos ali, outroads, que eles chamam, na ancoragem, você vai ver um monte de navio ali já esperando a soja brasileira. Se tu não vendeu, ele vai te comprar de qualquer maneira, entendeu? Porque essa é a finalidade. Essa logística é muito importante. É muito importante e poucos conhecem, né? Que a gente tem que fazer essa relação de percurso oceânico. Eu fazia com 87 dias quando estava na China, porque tem 40 dias para vir e 40 dias para voltar. Então, essa percepção que falta para o pessoal saber que, mesmo que eles não vendam, os navios vão estar aqui esperando para levar o produto deles e vão tomar de qualquer maneira. Então, essa pressa, que isso, porque aquilo, porque a troca é boa agora, a troca tem ficado melhor que sempre.
não tem razão de ser. E eu já disse, preço futuro não é legítimo. Ele não tem legitimidade porque ele não tem utilização, o produto não tem utilização e, principalmente, não tem escassez. Né? É uma compra de barganha. Né? Você não vai no mercado comprar o que você vai comer no mês que vem. Né? Vamos dizer, tem um arroz a R$5 o quilo, né? Em todos os mercados tem lá um mercado que tem o arroz a R$2,50. Aí você vai lá e vai dizer, eu vou comprar esse arroz até o mês que vem porque ele realmente está barato. É assim que acontece com a nossa soja. Leones, o Neto de Goiânia te pergunta, quantos milhões de toneladas a China ainda precisa comprar antes da entrada da próxima safra brasileira? O volume além do que aquele que já foi negociado. Muitos milhões, né, Leones? Não, na verdade, eles têm comprado soja aqui até setembro, mas é pouca soja. Agora estão comprando agosto, setembro nos Estados Unidos. Aí eles faltam comprar outubro, novembro e dezembro. Vamos dizer dentro do calendário normal, não o calendário americano, né? Sim. Você bota aí no mínimo, mais uns 35 milhões de toneladas. Esse ano? É. Eu estou considerando estoque, né? Estou considerando 10 milhões de estoque da reposição. Tá. Ótimo. Eles já estão comprando soja para o ano que vem, para embarcar 2021? Já estão comprando também, né, Leones? Sim, já compraram, é muito barato. Tá. Os chineses nunca fizeram isso. Estão fazendo agora. Então adiantaram, o brasileiro foi lá oferecer de bandeja, opa, que isso? Tá. Leones, a gente queria conversar também um pouquinho sobre o milho, né? A gente conversou um pouquinho antes para falar um pouquinho sobre o milho brasileiro, que começou aí 2020 com exportações bem tímidas, mas com uma projeção de que se evolua um pouco melhor no segundo semestre desse ano. O senhor compartilha dessa opinião e acha que vamos realmente exportar bem esse ano? Para mim, o milho é o novo case, milho brasileiro é o novo case de sucesso da agricultura mundial. Maravilha! Novo case de sucesso. Não vai faltar comprador, nós temos um milho de excelente qualidade, nós temos várias vantagens. Por exemplo, no frete para a Ásia, que é o maior consumidor, nós temos $13,50. Isso é mais ou menos 10% do nosso milho é mais barato que o milho americano e um pouco mais barato que o milho argentino. Então, nós temos o nosso milho, é o milho que vai ser sempre muito demandado. Assim como eu digo que a gente perdeu muito preço da soja, porque o preço da soja começa a se formar no balcão do açougue chinês. Né? Se a carne lá é muito cara, a ração vai ser bastante cara, o farelo vai subir muito e o preço da soja tem que valer. E aí que a gente perdeu o trilho, né? Perdeu o caminho porque não medimos isso. E agora o milho, a medida do milho, o milho é mercado interno. Mas como a China tem essa necessidade toda de proteína, ela vai continuar importando muito forte. E nós temos que medir o preço do milho pela atividade do frigorífico brasileiro, não é? E então a exportação é tranquila, que vai ser 30, 35, o que tiver. Eu vejo com uma certa reserva aí, porque tem essas geadas todas, o clima mudou muito no mundo, né? Eu acho que nós estamos batendo, segundo o Luiz Carlos Molhão, nós estamos 10 anos agora dessa conturbação errática do clima, né? E isso a gente está percebendo agora, que os invernos, as geadas são atemporais, o veranico de maio chegou em abril, nos Estados Unidos agora estão tendo neve no final em plena primavera, então nós temos que prestar muita atenção nisso. Desde o início, eu falei, muito cuidado, não vendam a soja muito cedo, esperem a colheita do Rio Grande do Sul, porque existe uma forte relação entre a seca da Austrália e a seca do Cone Sul, aqui da América do Sul. Quer dizer, se não é na Argentina, é no Rio Grande do Sul. Né? Então, eu desde o princípio vim avisando, não vendam toda a soja antes de esperar pela colheita do Rio Grande do Sul. E agora eu quero ver o que vai acontecer. Leones, deixa eu ver aqui o nome dele. O Marco Aurélio Castelli, de Bom Jesus da Penha,
diz o seguinte: belíssima entrevista do seu Leones. Já que nos tornamos os maiores produtores e exportadores de soja do mundo, por que ainda temos que estar vinculados a Chicago? O que falta para negociarmos isso na Bolsa Brasileira? Uma pergunta também, já há muitos anos que a gente tenta entender esse caminho, né, Leones? Eu tenho uma equipe, né, de meu filho, mas outras pessoas notáveis, que nós já temos um esquema pronto, eu só preciso de um investidor para criar uma Bolsa Brasileira de acordo com a nossa necessidade, que é uma vergonha um país que nem o nosso, com o potencial agrícola que temos, não ter uma Bolsa de mercadorias. É uma vergonha. E a Bolsa, o B3, tem participação da CME, né? Os Estados Unidos nos compraram. É assim, então tudo que se faz aqui é dirigido para Chicago. Agora, eu tenho sim possibilidade de montar uma situação em que a gente pode, inclusive, fazer hedge na China, como eu já fiz na Bolsa de Dalian. Então, não precisamos do desgaste todo, porque hoje o mercado Chicago representa, mal e porcamente, o mercado americano. Por que nós temos que ficar né, dependendo de situação? Quando o presidente lá fala uma bobagem e o mercado cai. O que é isso? Estamos muito expostos. Sim, nós temos condições de criar uma Bolsa Brasileira, uma OTC organizada, alguma coisa, né? E que realmente nos privilegie, que não precisa entregar sua soja assim, tão, vamos dizer assim, tão precariamente como se faz. Nós temos uma equipe de notável que está estudando, já estudou isso, está pronto. Só que eu preciso de investidor, né? Isso aí também tem um... E o senhor acha que a gente está próximo disso? A gente está... essa negociação mais direta ou mais... acontecendo mais intensamente dentro do Brasil, ela tá num futuro próximo ou ainda tem um caminho longo para percorrer até chegarmos nisso, Leones? É o futuro próximo, porque isso é uma consequência, não é? Nós somos grandes. Infelizmente, nós somos todos muito dependentes dos Estados Unidos, até nas notícias. Quando você traz notícia aí, muita notícia dos Estados Unidos, você não traz da China. E você traz muita notícia errada da China, quer dizer. Mas não é que você fez, você repetiu uma notícia da Reuters ou da Bloomberg, né? Que deturpa tudo, que o governo chinês vai conquistar o mundo, quer dominar o mundo, que é não sei o que é. Outro dia estava circulando na internet, né? Até se questionou se a China declara que quer realmente dominar o mundo. Meu Deus do céu. A China só quer se defender dos Estados Unidos, porque eles são belicosos, são agressivos. Quinta Esquadra Naval anda lá, está tentando navegar nas águas chinesas. A China tem base na Coreia, na Austrália, no Japão, na Malásia. O que eles estão fazendo com um cinturão, uma rota? É a saída deles por terra e por ferrovia para a Europa. Porque se der um problema ali no mar da China, ali eles não têm para onde ir. Então, eles estão criando essa... Aliás, que é um projeto maravilhoso. E se alguém ficar desconfiado que não vai ter comprador, pode ter certeza que vai, porque esse projeto engloba 71 países, vão ter 4 rotas em direção à Europa, já está chegando na Europa, os trens com 200, comboios de trem com 200 vagões, que levam 8 dias, quando por mar levariam 20. Né? Então, já está funcionando. E esses 71 países, que é uma integração tanto ambiental, cultural, alimentar, em todos os aspectos. E a China, naturalmente, vai participar desse desenvolvimento desses países. Né? Eu não fiquei surpreso quando ele fechou aquele acordo com os Estados Unidos. A China não vai poder consumir isso. Não, a China e seus parceiros do Cinturão à Rota vão sim, eles podem comprar e podem fazer isso. E vão fazer negócios. O que a China quer é se livrar dos americanos, isso faz parte dos americanos. Mas não que ele queira tomar algum país, os chineses não invadiram ninguém. Leones, o Joaquim de Ribas do Rio Pardo diz assim: liguei agora, o Leones falou alguma coisa de mercado futuro da soja? Se é hora de travar futuro? Só recuperando. Não é hora, né, Leones? Na sua análise, na sua perspectiva, não é hora. Esse negócio dessa trava aí tá incomodando muito. Estamos deixando muito dinheiro para trás com esse negócio da trava.
Leones, para a gente concluir, né, que eu sei que o senhor já está aí, já me disponibilizou bastante tempo, ainda bem. O senhor Luiz Afonso Kummer diz o seguinte: poderia fazer só mais uma pergunta, pois essa entrevista está muito boa. Mesmo os americanos fazendo super safra de soja e de milho, teremos preços deste patamar no próximo ano? O senhor acredita que mesmo com a safra americana correndo bem, portanto, a gente tem a necessidade de ver os preços subindo na Bolsa de Chicago? Não só nós, né? Todo o mercado. O Brasil, a escolha do Brasil negociar em real derrotou o mercado internacional produtivo, né? Derrotou o Paraguai, derrotou a Argentina, derrotou os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, em 2013 a dívida dos americanos era 305 bilhões de dólares, né? O ano passado chegou a 385 bilhões de dólares. E depois, agora, esse ano, está em 405 bilhões de dólares. Cada produtor americano tinha um crédito, limite de crédito de 4 milhões de dólares cada um. Aumentaram para 10, porque eles não têm como vencer. Eles estão realmente no prejuízo pelo 7º ano consecutivo, desde 2014, 6 anos, é o 6º ano de prejuízo consecutivo. Nem a ajuda do ano passado livrou eles de prejuízos. Então, agora, esse ano, quanto mais cai Chicago, né, pior é. E nós sabemos que vamos dizer assim, o USDA, se ele fizesse os números corretos, nós não precisávamos estar amargurando essas perdas de valor em dólar, entendeu? Então, é uma burrice, né? Outro dia eu disse que vinha um americano aqui fazer um curso, eu disse, não, vai lá ensinar os produtores deles, que eles estão derrotados já há 6 anos, então deixa que a gente faça o nosso aqui. Então, é isso. E o governo lá está pagando porque está comprando eleição, né? Agora, eu não sei, esse ano já disponibilizou 16 bilhões de dólares, mas para instalar a agricultura americana, um plantio americano, custa 130 bilhões de dólares. Então, 16 bilhões de dólares não vai fazer diferença nenhuma e não vai superar os prejuízos que eles têm tido. E o milho deles tem um valor indenizatório, né, de garantia de valor, muito superior ao da soja. Eles vão plantar muito mais milho do que soja, se forem espertos. Agora, o governo, ao invés de pagar para deixar a área de conservação do solo, CRP, ele paga para o produtor produzir mais. O que vai acontecer? Vão acabar queimando estoque. Sim. Como aconteceu nos anos 80, que eles fizeram o embargo para a União Soviética, que na época era a mesma coisa que a China consumia. O grande consumo era a União Soviética, que nós, aliás, iniciamos vendendo para eles. Eles tiveram que queimar os estoques, mas o governo tinha dinheiro para indenizar e indenizou os produtores. Agora, só que dessa vez o governo não tem mais dinheiro para indenizar. Então... Leones, o senhor fala sempre sobre a cadeia da soja e do processo indissociável, né? A soja não é só o grão de soja, mas ela é também os seus derivados. Mercado de óleo e farelo também são... farelo, o senhor falou bastante sobre a questão das carnes, mas e o óleo também está nesse momento de demanda pujante, de força, e está desabastecido também? O óleo vinha num desempenho muito forte, né? Se não fosse esses problemas que estão acontecendo, o óleo estava muito bem, muito forte. E, aliás, tem uma carência de óleo de soja no mundo, né? Porque o óleo comestível, o óleo de soja é o preferido da China e da Índia, os 2 maiores importadores de óleos comestíveis do mundo. Tá. Não é? Então, não é um Varnaspati, que é um óleo, que é uma graxa lá da Índia, que é uma junção de óleos e que realmente eles não querem. Agora, por exemplo, a China, agora, neste momento, a Argentina não pode mais produzir biodiesel, porque não tem competitividade. Então, o que a China está fazendo? Comprou muito volume de óleo na Argentina e já está comprando óleo brasileiro também. Então, o óleo tem sua destinação muito boa. O farelo de soja que tem sido um problema para nós. Por quê? Porque a nossa soja, com essa relação de preço em reais, ela não tem cálculo para continuar esmagando. Outro dia estava no nosso grupo ali, o produtor dizendo, nós temos que esmagar, mandar metade de carne para a China e metade de soja. Mas para mandar metade de carne para a China, tem que construir indústria, tem que esmagar a soja. A soja, eu digo que a soja não tem um valor intrínseco, ela tem, na verdade, ela precisa ser decomposta dos seus principais subprodutos e o somatório dos seus principais produtos, que são farelo e óleo, fora o preço do grão nas suas devidas participações, ou seja, 78% do farelo, do preço do farelo,
e 18% do preço do óleo, não é? Então, pode ver que o carro-chefe da formação do preço é o farelo de soja, né? E essa é a nossa maior conquista, né? Porque todos os rebanhos do mundo se alimentam de farelo de soja. Maravilha. Esse é a nossa riqueza maior. Maravilha. Leônidas, certamente o senhor vai estar conosco em muitas outras oportunidades para a gente continuar respondendo aí a pergunta dos nossos produtores. Te agradeço muito por esse tempo que o senhor disponibilizou para conversar conosco, com os internautas do Notícias Agrícolas. O senhor é um homem muito respeitado pelo agronegócio brasileiro. Eu agradeço mais uma vez pela companhia, pelas informações, pelos esclarecimentos. É sempre muito bom conversar com o senhor. E como eu falei, realmente para mim é um privilégio poder entrevistá-lo mais uma vez. Muito obrigada. Olha, agradeço, né, Carla, a vocês, ao João, a oportunidade e a oportunidade também de me dirigir aos produtores brasileiros, que eu sempre defendi. Sem dúvida. Grande abraço. Obrigada, Leônidas. Para o senhor também. E cuide-se, por favor, sem colocar um pezinho para fora de casa. Estou monitorando. Tá bem, estou bem guardado. Obrigada, Leônidas. Um abraço. Bom, se você chegou agora e pegou só o finalzinho da entrevista do Leônidas Severo, esse bate-papo aqui está rolando faz mais de uma hora, ou quase uma hora. Enfim, o Leônidas deu informações importantíssimas e o Leônidas veio aqui para defender uma análise que ele tem, para mostrar alguns esclarecimentos sobre as vendas antecipadas de soja, ou mesmo as vendas que estão acontecendo agora. Na análise do Leônidas, na análise do Simconsult, né, olhando inclusive os históricos, inclusive o comportamento histórico do dólar, dos prêmios, da demanda e do que está acontecendo neste momento, o Leônidas afirma: a gente não está vendendo bem porque os preços não fossem a desvalorização da nossa moeda e o que inclusive promove essa onda de vendas no Brasil, a gente teria preços mais elevados na Bolsa de Chicago. Que caminho a gente tem agora? A gente tem o caminho da alta ou em Chicago, devido à baixa disponibilidade de oferta. O Leônidas é muito taxativo, ele fala: a soja, o mundo não tem estoque de soja, os estoques são muito mais ajustados do que os números do USDA colocam, são contas simples que o Leônidas fez no começo desse boletim, então vale a pena você recuperar a íntegra dessa entrevista para entender isso que eu estou dizendo, esses números e esse cenário que o Leônidas construiu aqui com números, né? Diante da demanda forte, do esmagamento forte e tudo mais. E por isso ele acredita que se nós não tivéssemos vendido tanto em função, essa concentração de vendas em função do real extremamente desvalorizado, foi a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar, nós teríamos preços, portanto, em dólares por bushel na Bolsa de Chicago mais elevados. Muito se perguntou também sobre como será o segundo semestre. O Leônidas volta ao Notícias Agrícolas para dizer exatamente isso. Temos uma situação grave de escassez de soja projetada para o segundo semestre e os prêmios deverão ficar fortes e bastante fortes, inclusive até o ano que vem. Por quê? Porque já vendemos boa parte da safra 2020-21 também. Então, a tendência é de que os preços sigam firmes e continuem subindo na análise do Leônidas Severo, que acabou de conversar com a gente. Como eu disse, está chegando agora, recupera essa entrevista, portanto, para você entender tudo direitinho na íntegra dessa conversa que nós tivemos aqui com o diretor do Simconsult, certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas é claro que segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.